Datafolha 2. Por que é tão difícil se opor a um governo ruim? Pois é, a situação eleitoral da presidente Dilma, no Datafolha, melhorou um pouquinho, e a da oposição piorou mesmo tantinho. Como a dela já era muito melhor, e a de seus adversários, muito pior, então ela pode comemorar. E os que se opõem a ela que lamentem. Antes que entre no mérito da coisa, vamos a algumas obviedades. A candidata Dilma abriu uma folga maior porque, conforme se anteviu aqui, ver arquivo, ela está num processo de recuperação de prestígio. O piso foi junho, quando apenas 30% julgavam seu governo ótimo ou bom, agora, são 41%. Curiosamente, de lá pra cá, o governo piorou, escolham o quesito, e a vida das pessoas não melhorou. É que havia bastante coisa de artificial naquela gritaria, e vocês sabem que apontei isso aqui, mesmo pensando o que penso do governo. Caiu os que acham a gestão ruim ou péssima. De 25% para 17%. Vejam o quadro publicado pela Folha. A recuperação do prestígio da presidente é mais lenta no Sudeste, a região mais populosa do país, mas teve expressiva melhora no Nordeste, a segunda em número de eleitores. Os dados sobre renda servirão para excitar os petistas, chegados a um arranca-rabo de classes. Dilma obtém seus melhores índices entre os que ganham até 2 salários mínimos, e os piores, entre os que recebem mais de 10. No primeiro grupo, os que acham seu governo bom/ótimo são o triplo dos que acham ruim/péssimo. No outro extremo, as opiniões positivas e negativas estão quase empatadas. Ocorre que a grande massa dos eleitores está na faixa até 5 salários mínimos. Vejam os quadros. Agora o mérito. Sei que é um pouco cacete ficar repetindo certas coisas, mas o que posso fazer quando os fatos convergem para aquilo que parecia tão óbvio e que foi apontado precocemente em textos analíticos, cumpre, então, chamar a atenção para os fatos. O Brasil brasileiro insoneiro pode inventar o que quiser, mas não conseguirá parir uma teoria revolucionária sobre o regime democrático. Se há coisas que só andam acontecendo por aqui, o mais provável é que se trate de um vício, não de uma virtude. De um defeito, não de uma qualidade, a exceção fica para a simpática jabuticaba. Para que se possa organizar um discurso de oposição, é necessário que existam valores de oposição. Apelando a alguma ironia, eu diria que tanto eu como os petistas acreditamos na eficácia de guerra cultural. A diferença é que eles sabem travar essa batalha, e seus opositores não têm a menor ideia do que isso significa. Os teóricos da esquerda, mesmo essa esquerda que aí está, de viés cartorial, leram Gramsci para aplicá-lo, e seus adversários não leram para repudiá-lo. Eu nunca achei, e não acho ainda, que um combate mais aguerrido apenas a um ano do pleito possa dar bom resultado. Todos sabemos que não faltam motivos para se pôr ao governo. Ocorre que o enfrentamento, tudo indica, já vem um tanto tarde. Na última edição da revista Veja de 2010, escrevi um longo artigo sobre o futuro da oposição. Transcrevo um trecho. Insisto, o texto tem 3 anos. Nesse ambiente, fazer oposição ao governo liderado pelo PT, partido que atribui a si mesmo a missão de depurar a história, é tarefa das mais difíceis, especialmente quando a minoria parlamentar será minoria, como nunca antes na democracia deste país. Ao longo de 8 anos, é preciso convir, os adversários de Lula não conseguiram encontrar o tom e se deixaram tragar pela voragem retórica que fez tábula rasa do passado e privatizou o futuro. O PT passa a impressão de já ter visitado o porvir e estar entre nós para dar notícias do amanhã. A pergunta óbvia é com que discurso articular o dissenso, sem o qual a democracia se transforma na ditadura do consentimento. Não existem receitas prontas, mas me parece óbvio que o primeiro passo consiste em libertar a história do cativeiro onde o PT aprendeu. Isso significa mostrar, e não esconder, os feitos e conquistas institucionais que se devem aos atuais oposicionistas e que se tornaram realidade apesar da mobilização contrária bruta e ignorante do PT.
Ajuda também falar um outro Brasil profundo, que não aquele saído dos manuais da esquerda, sempre à espera de reparações e compensações promovidas pelo pai patrão dadivoso ou a mãe severa e generosa, à espera da grande virada, que nunca virá. Temos já um Brasil de adultos contribuintes, com uma classe média que trabalha e estuda, que dá duro, que pretende subir na vida, que paga impostos escorchantes, diretos e indiretos, a um Estado insaciável e ineficiente. Milhões de brasileiros serão mais autônomos, mais senhores de si, menos suscetíveis a respostas simples e erradas para problemas difíceis, quando souberem que são eles a pagar a conta da vanglória dos governos. É inútil às oposições disputar a paternidade do maná estatal que ceva megacurrais eleitorais. Os órfãos da política, hoje em dia, não são os que recebem os benefícios, e nem entram no mérito, não agora, se acertados ou não, mas os que financiam a operação. Entre esses, encontram-se milhões de trabalhadores, todos pagadores de impostos, muitos deles também pobres. Esse Brasil profundo também tem valores, e valores se transformam em política. O que pensa esse outro país? O debate sobre a discriminação do aborto, que marcou a reta final da disputa de 2010, alarmou a direção do PT e certa imprensa progressista. Descobriu-se, o que não deixou menos espantados setores da oposição, que amplas parcelas da sociedade brasileira, a provável maioria, cultivam valores que, mundo afora, são chamados conservadores, embora essas convicções, por aqui, não encontrem eco na política institucional, quando muito, oportunistas caricatos os vocalizam, prestando um desserviço ao conservadorismo. Terão as oposições a coragem de defender seu próprio legado, de apelar ao cidadão que financia a farra do Estado e de falar ao Brasil que desafia os manuais da sociologia progressista. Terão as oposições a clareza de deixar para seus adversários o discurso do redistributivismo, enquanto elas se ocupam das virtudes do produtivismo. Terão as oposições a ousadia de não disputar com os seus adversários as glórias do mudancismo, preferindo falar aos que querem conservar conquistas da civilização. Lembro, a título de provocação, que o apoio maciço à ocupação do complexo do Alemão pelas Forças Armadas demonstrou que quem tem medo de ordem é certo tipo de intelectual. O povo gosta de soldado fazendo valer a lei. Ora, não pode haver equilíbrio democrático onde não há polaridade de ideias. Apontem-me uma só democracia moderna, que não conte com um partido conservador forte, e eu me desminto. Antes de saber quem vai liderar um dos polos, é preciso fazer certas escolhas. O Congresso aprovou há pouco, por exemplo, o sistema de partilha para o pré-sal. Não se ouviu a voz da oposição, a exceção foi a senadora Cátia Abreu, de Inteiro. O PT inventou a farsa, amplamente divulgada na campanha eleitoral, de que não passava de privatização o sistema de concessão, que conduziu o país à quase autossuficiência e que fez dobrar a produção de petróleo no governo FHC. Mentiu, mas venceu o embate. Podem vir por aí as reformas. Quais setores da sociedade as oposições pretendem ter como interlocutores? Continuarão órfãos de representação milhões de eleitores que não se reconhecem na ladainha pastosa do progressismo. As oposições têm de perder o receio de falar abertamente ao povo que trabalha e estuda. Que estuda e trabalha. Em vez de tentar dividir os louros da caridade, tem de ser porta-voz do progresso. Essa oposição tem, em suma, de enfrentar uma esquerda que, se morreu há muito tempo na economia, exerce inquestionável hegemonia na cultura e na política, onde se esforça para aplicar o seu programa, cuja marca é ódio à divergência, que ela entende ser expressão da má consciência. Não houve um só teórico esquerdista relevante cujo objetivo não fosse a superação dos limites da democracia. Sem esse horizonte escatológico, inexiste esquerdismo. Volto a novembro de 2013. O óbvio, leitor, está se lembrando de acontecer, como sempre. Quem sabe surja um dia um partido adversário do PT que não tenha medo do que pensa boa parte, com boa chance de ser a maioria, dos brasileiros. Por Reinaldo Azevedo.